Olá, seja bem-vindo a mais uma aula. Hoje a gente vai falar sobre episódio emocional. O episódio emocional na verdade, é uma linha do tempo, né? E como é que funciona o nosso processo emocional? Essa linha do tempo começa a partir de um gatilho, que é algo que a gente escuta falar muito na nossa sociedade, uma experiência emocional em si, até chegar no momento das ações, né? Do que a gente faz em relação a essa emoção. O episódio emocional ele engloba todo o antes do processo emocional, o durante e o depois. A gente tem como principais elementos e períodos aqui o gatilho, que envolve um evento, que envolve uma pré-condição, que envolve memórias emocionais. A gente tem a emoção, a experiência em si, do que acontece quando você sente aquela emoção, que são acompanhadas de mudanças físicas, de mudanças psicológicas, até o momento que a gente escolhe fazer alguma coisa, tem uma resposta, tem um comportamento em relação a uma situação que a gente vivenciou no nosso dia a dia, e isso resulta em uma condição posterior que pode influenciar episódios emocionais futuros. E é sobre isso que a gente vai falar agora, falar individualmente sobre cada um desses elementos para que você possa entender de maneira talvez um pouco mais cartesiana como é que funcionam as emoções. Então, a emoção não é algo que está assim solto, que não é 100% mapeado. Não, então, até para aquelas pessoas que são mais racionais, é importante entender que existe uma linha do tempo, que existe um processo, que existem vários elementos ali envolvidos, que você pode começar a mapear as suas emoções, a mapear os seus episódios emocionais, para que você possa, a partir de agora, começar a trabalhar isso na sua vida. Então, entendendo a partir de qual foi o seu gatilho, ter experiências emocionais e comportamentos diferentes no seu dia a dia. Então, falando um pouco agora sobre gatilho, que é esse primeiro momento, que é esse primeiro período dessa linha do tempo, desse episódio emocional. Então, gatilho é uma coisa que é muito comum hoje, né? Muitas vezes a gente fala que, até de maneira banal, então, nas redes sociais a gente escuta muito, tipo, apaga, tá dando gatilho. Só que gatilho é uma coisa muito mais profunda, né? O gatilho ele fala muito sobre os nossos padrões de reações que a gente tem em relação ao que acontece, né? Nossos comportamentos automáticos. E essa é uma combinação de fatores, na verdade, que disparam um gatilho, né? A gente primeiro tem algo que influencia muito o nosso gatilho, que é a pré-condição. Então, antes de um evento acontecer, antes de necessariamente alguma coisa acontecer, pode ter alguma coisa por trás que vai influenciar ou vai facilitar o que você entre em determinado estado emocional. E essa condição anterior pode ter sido um dia estressante, por exemplo. Então, eu tive um dia totalmente estressante. Quando eu chego em casa, eu tenho uma facilidade maior de explodir com as pessoas ali da minha família. Então, pode ter sido um outro episódio emocional. Então, se você já sentiu raiva durante o dia, pode ser que à noite ainda exista resquícios dessa raiva em você que facilitem isso, como pode ser uma condição mais fisiológica sua. Então, tem pessoas que se irritam mais fácil quando estão com sono, quando estão sonolentos. Isso a gente vê muito em criança. Criança, quando está com sono, fica extremamente irritado. Então, observe isso quando você for mapear os seus episódios emocionais, quando você for analisar o que acontece na sua vida. Naquele momento que você for analisar, você estava com sono? Ou não era sono, você estava com fome. Tem pessoas que ficam mais facilmente irritadas quando estão com fome. Então é importante entender também quais são os seus padrões. Então, se você quer evitar uma irritação no seu dia a dia, você precisa fazer o quê? Se você entende que tem essa tendência, eu vou me alimentar bem. Não vou ter talvez uma conversa difícil quando eu estou com fome. Ou então, no final do dia, quando eu já estou cansado ou com sono. Então, entenda como foi o seu dia, entenda qual é o teu estado fisiológico e como é que isso pode influenciar na tua percepção de mundo. Além disso, um outro componente extremamente importante do gatilho é o evento. Então, é de fato o que é que disparou, qual foi o evento, a situação principal. E isso pode ser uma pessoa, tem pessoas que podem disparar um gatilho em você quando você encontra determinada pessoa, você já treme de medo dela, por exemplo. Pode ser um lugar que desperta aí emoções fortes em você, um pensamento que veio na sua cabeça por algum motivo, um cheiro, um perfume, uma música, qualquer coisa que você encontra no mundo externo, algo que não está dentro de você, que vai ajudar a disparar esse gatilho.
Então a gente está constantemente avaliando esse mundo ao nosso redor, muitas vezes de maneira imperceptível, de maneira consciente, mas nosso subconsciente ele está fazendo isso a todo momento. Então é importante entender o que é que te deixa feliz, o que é que te deixa irritado, o que é que te faz chorar no dia a dia. Então é importante entender quais são os eventos do teu dia a dia que te fazem disparar alguns tipos de gatilho. Um outro elemento extremamente importante do gatilho são as memórias emocionais. Então, a gente utiliza essas memórias para avaliar o nosso mundo a esses eventos externos. Então, a gente dá significado diferentes às coisas, ao nosso mundo, de acordo com tudo aquilo que a gente viveu. E a isso a gente dá esse nome de memórias emocionais. Então, tem algum tipo de atitude, algum tipo de situação que você pode entender que é errado e você vai ficar com raiva. E outra pessoa, por ter uma outra vivência de vida, você vai achar, opa, isso aqui é tranquilo, não vai ficar com raiva, talvez vá ficar feliz, muito pelo contrário. Então, pessoas têm percepções diferentes em relação às suas vivências. E como é que são construídas essas memórias emocionais, né? Então, geralmente elas vêm, principalmente lá da nossa infância, e principalmente uma herança aí da nossa família, dos nossos pais, né? Então, o que você viu, o que você ouviu, o que seus pais faziam naquela situação, então o que seus pais diziam que era correto fazer naquele tipo de situação, e realmente momentos de forte impacto emocional, momentos de trauma na sua vida que podem ter gerado esse tipo de memória emocional. Então a memória emocional é uma bagagem que você carrega na sua vida e que com o tempo, a partir do momento que você começa a entender um pouco desse processo, começa a entender um pouco sobre inteligência emocional, você muitas vezes consegue reciclar talvez algo que é um lixo nas suas memórias em algo mais positivo e começar a dar significado diferente a essas coisas. Mas é de fato uma coisa que a gente não vai abandonar e que a gente vai carregar ao longo da nossa vida. Então, componentes do gatilho. A pré-condição, então algo que influenciou você entrar nesse estado emocional, seja um estado fisiológico como frio, calor, fome, sono, o evento em si, o fato do mundo externo que disparou isso, e as suas memórias, a forma como você dá significado a tudo o que aconteceu, disparam o seu gatilho, disparam o seu estado emocional, te fazem entrar na próxima etapa do episódio emocional, que é a etapa de experiência. E aí dentro dessa etapa de experiência, a gente tem a emoção em si, que está ali envolvida. Então, tenta resgatar um pouco do que a gente falou lá das 5 emoções básicas. Então, qual foi a emoção ali? Foi alegria, foi raiva, foi tristeza, foi nojo? O que foi que surgiu ali? Qual foi a emoção? E mais do que isso, né? Qual foi a intensidade disso? Foi algo de intensidade baixa? Foi algo de intensidade moderada? Foi algo de intensidade alta? Você consegue ir além disso? Sair um pouco de dizer, foi raiva e colocar um outro nome, como um aborrecimento, ou fúria, ou irritação? Então, tenta ter consciência disso quando você quando você analisa um episódio emocional. É importante entender também as nossas mudanças físicas. Então, como eu falei lá atrás, a emoção é um processo biológico e, portanto, a gente não consegue controlar. Isso vai aparecer no nosso corpo de alguma forma. Então, como o teu corpo se comportou nesse momento? Como é que funcionou a tua linguagem corporal? Como é que ficou a sua postura? Você ergueu os ombros? Você se encolheu? A sua face, como é que ela ficou? Você sorriu? Você franziu a testa? As tuas mãos ficaram trêmulas? A tua voz, ela ficou trêmula ou ficou mais aguda, mais grave? Então tudo isso surge durante uma emoção. Quando uma emoção surge, ela traz essas mudanças físicas. Além disso, ela também traz mudanças psicológicas. Ou seja, quando uma emoção entra no nosso corpo, ela faz com que a gente comece a pensar em coisas talvez diferentes do que você estava pensando antes. Então ela começa a trazer um filtro diferente de mundo. Então você tem um diálogo mental diferente, então uma conversa consigo mesmo diferente. Muitas vezes você vai se contar algumas histórias e vários pensamentos que vão surgir de acordo com esse filtro de mundo em relação a essa situação, mas é um filtro de mundo baseado nessa emoção que você está
vivenciando. Então, recapitulando, a gente já falou sobre o gatilho, que é o que dispara uma emoção, que envolve um pré-evento, uma condição anterior, que pode ter influenciado você entrar nesse estado. O evento em si, o fato principal que aconteceu ali, que disparou esse gatilho. As memórias emocionais, que são a tua visão de mundo, o teu significado de mundo em relação a esse tipo de situação, que disparou uma emoção, que te trouxe mudanças no teu corpo, que trouxe mudanças na tua mente. E tudo isso faz com que muitas vezes de maneira automática você tenha respostas, você tenha ações em relação a tudo o que foi vivenciado anteriormente. E aí a nossa resposta, ela pode ser destrutiva ou construtiva. Destrutiva do ponto de vista de ser algo ruim para mim, ruim para o meu relacionamento, ruim para outra pessoa, ou algo construtivo em relação àquela situação. Normalmente o que acontece? Esse processo todo acontece muito rápido, geralmente num piloto automático, e geralmente nosso piloto automático ele não age da melhor maneira, e é preciso entender qual é o nosso piloto automático e começar a reconhecer o que é que deve ser feito em cada uma dessas situações. Então, eu, por exemplo, hoje eu já sei quais são alguns dos meus gatilhos, eu já sei muitas vezes quando eu entro em um estado emocional e consigo muitas vezes direcionar a resposta, o comportamento que eu vou ter. Então, Felipe, eu tenho uma tendência maior a ter emoção de medo. Então, é uma emoção que eu me dediquei mais a mapear. Então, eu já sei que quando minhas mãos começam a tremer, provavelmente eu estou ali com medo. E consigo, opa, o medo está aqui, beleza. Mas será que eu devo correr mesmo, ficar paralisado, ou eu devo ir para cima? Qual é a ação que eu devo fazer de maneira mais racional possível? Além disso, entender os gatilhos faz com que você tenha algumas opções. Você pode evitar o gatilho. Então, beleza, eu sei que aquela situação me dá medo, eu não vou enfrentar, porque eu sei que vai me dar medo. E aí, beleza, você consegue sobreviver talvez mais confortavelmente. Às vezes, sei lá, aquilo ali me dá raiva, eu vou me afastar daquilo para preservar talvez o relacionamento com alguma pessoa. Beleza? Tá vivendo mais confortavelmente. Sim, mas a partir do momento que você evita os seus gatilhos, você perde a oportunidade de ser uma pessoa melhor e começar a construir respostas automáticas de maneira diferente do que você tinha antes. Então, quando você for mapear os seus episódios emocionais, tenta entender que você pode ter uma resposta assim diferente. E que muitas vezes você precisa enfrentar os seus gatilhos apesar da emoção. Vai te dar medo? Sim, você vai sentir a emoção de medo. Mas você vai escolher ter uma ação diferente em relação àquilo. Eu lembro que no passado eu tinha um chefe que ele tinha a altura de uma porta, eu sou um pouco baixo. Então o homem tinha o dobro da minha altura, extremamente crítico, analítico e dominante, como parecia um trator, e era o meu chefe. E quando ele me ligava na sala, Felipe, vem aqui na minha sala, eu já começava a me tremer. E aí com o tempo eu comecei a entender, olha, isso aqui é um gatilho para mim. E aí o corredor era longo até chegar à sala dele, e aí eu já ia respirando, controlando minha respiração, entendendo que não tem motivo nenhum para ter medo. E aí eu já ia preparado para esse tipo de situação. Até que chegou um momento que eu não precisava mais disso. Eu não precisava fazer esse tipo de gerenciamento, porque eu já repeti tantas vezes que eu sabia que a resposta automática, a resposta que eu deveria ter, o comportamento que eu deveria ter, era diferente do que eu tinha. Então, escolham de maneira intencional ter ações diferentes. Isso é super importante, né? Cria um espaço também entre o estímulo, entre o gatilho e a resposta. Não necessariamente você precisa agir na mesma hora que algo acontece. Às vezes a gente precisa evitar um pouco desse período emocional para ter uma resposta mais eficaz, uma resposta mais coerente, para evitar que a gente se arrependa no futuro desse nosso tipo de ação. E é por isso que a gente precisa falar da condição posterior. Então, depois que eu agi, depois que eu tive uma resposta, a gente começa a avaliar os impactos dessas nossas ações. E isso pode mudar totalmente a sua perspectiva. Então, às vezes você está dentro de um episódio emocional, de uma linha do tempo de raiva, brigou com alguém que você gosta muito, 5 minutos depois você está triste, arrependido porque você feriu alguém que você ama muito. Então, você saiu de um episódio emocional e acabou entrando em outro episódio emocional, que pode ser uma condição posterior
ou então pode deixar resquícios aí emocionais para que você entre novamente em um outro episódio emocional. E é importante entender que essa condição posterior também dá essa oportunidade, né, de analisar o que você fez e entender, foi correto, não foi? A minha resposta foi adequada, não foi? E ajustar os seus comportamentos. E aí é muito importante também, gente, entender um pouco sobre esse período de filtro seletivo, que é essa área demarcada dentro do nosso episódio emocional. O que acontece, né? A emoção, ela toma conta da gente, trazendo mudanças físicas, trazendo mudanças psicológicas na nossa mente, influenciando as nossas respostas. É como se eu colocasse uma lente de mundo diferente. Então eu estou com raiva, eu coloco uma lente de raiva e vou olhar com raiva para aquela situação, para aquela pessoa, para aquele objeto, e tem uma ação baseada na raiva. Ao mesmo tempo que se eu tiver emoção de tristeza, eu vou colocar uma lente diferente, tem uma ação, uma postura totalmente diferente ali, também de acordo com essa emoção. Então esse período de filtro seletivo é esse período onde a gente está tomado por essa emoção, ou seja, o nosso corpo está cheio ali daqueles hormônios, daqueles neurotransmissores. Então é importante a gente criar realmente esse espaço entre eu sentir uma emoção e eu responder. Então, alguém gritou com você, alguém chamou você para conversar, já disparou aquela emoção de medo, tenta postergar um pouco aquilo, tenta criar realmente um espaço. Sai, vai no banheiro, toma um copo d'água, não necessariamente você precisa responder naquele momento. Você pode dizer, olha, a gente conversa depois e tudo bem. Então, tenta criar um espaço realmente entre o gatilho, o estímulo, a emoção, a experiência em si e a resposta, o comportamento que você vai ter. E aqui, recapitulando um pouco com vocês, né? Essa é a linha do tempo do episódio emocional. Então, a gente tem uma etapa de gatilho, que envolve a pré-condição, uma condição anterior que você teve, um pré-evento, um evento em si, que foi o que de fato aconteceu, as tuas lentes de mundo, o teu episódio emocional. Posteriormente, a gente entra no estado emocional, da emoção em si, trazendo essas mudanças físicas, essas mudanças psicológicas. A gente tem alguma ação tomada por aquela emoção, que são essas respostas construtivas ou destrutivas, e uma condição posterior que pode ser uma pré-condição para um episódio emocional futuro. Então, a grande dica e orientação que eu dou para vocês é: analisem um episódio emocional de vocês. Então, entenda qual é a emoção que você tem uma maior tendência a sentir. É medo? É raiva? É alegria? É tristeza? É nojo? Então, coloca aqui nesse mapa. Beleza, a emoção é essa. E quando você sentiu isso? Então, tentar resgatar uma situação de fato onde isso aconteceu. Talvez uma situação de conflito com alguém do trabalho, alguém da sua família. Beleza, foi uma emoção de raiva, um episódio de raiva. Eu briguei, então essa foi uma reação. Como é que estava o meu corpo? E antes disso, o que foi que disparou esse episódio de raiva? Como é que eu fiquei depois? Então, tenta fazer esse mapeamento desse episódio emocional. Então, partindo de uma situação, você consegue entender a anatomia da tua emoção e começa a entender um pouco dos teus comportamentos automáticos e começa a ter uma oportunidade de moldar essas emoções, esses comportamentos no teu dia a dia. E é importante entender que você também pode fazer isso de trás para frente. Então, eu tenho um comportamento que eu não gosto, não sei necessariamente qual é a emoção, mas aí no caminho inverso eu começo a entender, beleza, tem esse comportamento que me faz agir desse jeito. É medo, é raiva, é tristeza? Beleza. Como é que está a minha postura corporal? Como é que estão os meus pensamentos em relação a isso? Tem algum gatilho que dispara isso? Então tem aí infinitas possibilidades para você trabalhar essa linha do tempo. Então aproveitem isso muito bem. É um dos conteúdos mais ricos desse curso. Você entender quais são suas emoções e como é que elas funcionam na prática e como é que elas influenciam o seu comportamento. Então, fiquem de olho nos materiais que vão estar em anexo, as atividades, os exercícios, e façam. Isso vai trazer ganhos enormes para vocês. Então, até a nossa próxima aula, onde a gente vai falar um pouco sobre autorregulação emocional, a gente vai falar um pouco sobre como é que a gente pode lidar melhor com essas emoções. Até logo!